Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo da oração do Pai Nosso. Nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, quando nós lemos na parte B do versículo: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quando nós chegamos a essa parte da oração, nós passamos pelo nome de Deus, que nós queremos ser santificados, nós passamos pelo reino de Deus, que nós queremos que venha sobre a nossa vida, e agora nós nos colocamos em total submissão, para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida, na minha família, na minha casa, em todo o planeta, no céu, na terra, em todo lugar. Então, nesse momento eu estou tomando uma atitude de total submissão a Deus. Eu estou colocando a minha vontade debaixo da vontade de Deus e querendo que a vontade de Deus seja ela que venha a prevalecer em todas as situações. Nós lemos em Mateus também, no capítulo 16, no versículo 24, que Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então aqui nós estamos vendo Jesus. A primeira coisa, Jesus quer vir após mim? O primeiro requisito que Jesus fala é: negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Eu tenho que ir para a cruz. Eu tenho que desistir de mim mesmo, do meu eu, e tenho que deixar que o meu eu vá para a cruz, para que eu venha a estar no nível que Jesus deseja que eu esteja. Já não é mais o meu interesse, não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Então, o primeiro requisito é negar a si mesmo. O meu interesse, a minha vontade, o meu desejo, os meus planos. E nós chegamos agora no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, e Jesus diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aqui nós vemos Jesus, no momento que ele está indo para a cruz, e ele está na agonia, no sofrimento, ele se encontra sozinho, e ele clama a Deus, ele está intercedendo, ele diz: olha, Pai, se for possível, se tu quer, passa de mim esse cálice. Agora Jesus diz: todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Então, quando Jesus ele nos ensina a oração, seja feita a tua vontade, agora ele, na sua situação particular, ele coloca em prática aquilo que ele nos ensinou. E ele diz: olha, se possível, se tu quiser, passa de mim. Agora, não faz a minha vontade, faz a tua. Nesse momento, Jesus está te colocando totalmente em submissão à vontade de Deus. Quando nós chegamos na Epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, Tiago escreve: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago está falando sobre se sujeitar, se colocar em submissão a Deus. É o que Deus quer, é a vontade de Deus, é o plano de Deus, é o propósito de Deus na nossa vida. E eles resistiam ao diabo. Então nós temos que entender que o diabo ele foi criado por Deus. Era um anjo criado por Deus. Ele se rebelou contra Deus. Ele se colocou contra Deus. Então ele deixou a submissão, deixou de fazer a vontade de Deus e se rebelou contra a vontade de Deus. E o desejo dele é que eu também venha a me rebelar, que eu não venha a me sujeitar nem me submeter a Deus. Agora, quando eu me submeto a Deus, eu estou em oposição ao que o diabo quer. Então eu não estou agindo com rebeldia, porque ele deseja que eu me rebele, que eu esteja contra, que eu não me sujeite a Deus. E aí,
eu estou resistindo ao diabo. Eu não estou fazendo o que ele quer, eu não estou entrando no jogo dele. Eu não vou me rebelar, mas eu vou me submeter. E aí Tiago diz, olha, ele vai fugir de vós, porque ele não se sente em casa mais. Ele não se sente bem num ambiente de submissão. Ele não vai se sentir em casa quando nós estamos nos colocando totalmente submissos à vontade de Deus. Ele se sente bem aonde? Onde tem rebeldia. Quando nós estamos em oposição franca e aberta contra Deus, o diabo está em casa, ele está tranquilo, ele se sente bem. Aí o nosso adversário está na casa dele, é rebeldia com ele mesmo. Agora, quando nós nos colocamos em submissão, aí ele não aguenta, porque aí é a vontade de Deus que está prevalecendo. E aí ele já não se sente bem. E aí ele não vai ficar, aí Tiago diz, olha, ele vai fugir de vós, ele vai fugir, porque ele não quer ficar num ambiente de submissão à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2 do livro aos Romanos, ele diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos aqui a mesma situação. Nós temos um mundo, um sistema mundial que está franca e abertamente contrário à vontade de Deus. E aí Paulo diz, não te conforma, não toma forma, não age da mesma forma que o mundo age, mas deixa te transformar pela renovação do teu entendimento, e aí tu vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo João, ele faz a sua colocação também sobre o mundo. E aí em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. No 17 ele diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, mais uma vez, nós vemos aqui ele falando sobre o mundo, que nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que há no mundo, e que o mundo vai passar e a sua concupiscência, aí nós vamos abrir concupiscência. Concupiscência é o desejo ilícito, o que não é permitido. Vão passar. Agora, quem vai permanecer para sempre? O que faz a vontade de Deus, é esse que vai permanecer. O mundo vai passar. A Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. Também João é que fala isso. 1 João, no capítulo 5, nós vamos ler no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E aí nós vamos ter que entender um pouquinho essa palavra mundo, e nós vamos abrir um parênteses para nós entender mundo. No Salmo 24, diz que a terra é do Senhor, no primeiro versículo, o mundo e tudo aquilo que nele há. Aí nós vamos para João 3,16, e João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos aqui, primeiro, que o mundo pertence a Deus, e tudo que existe. Depois nós temos que Deus amou o mundo. E agora aqui nós lemos que Paulo diz, em Romanos 12:2, que nós não devemos nos conformar com o mundo. E vemos que João diz que não devemos amar o mundo. E ainda João diz que o mundo jaz no maligno. E João 14:30 diz que Jesus fala sobre o príncipe desse mundo. E ele está se referindo a Satanás. Então nós vamos ter que entender, Deus amou o mundo. O mundo e tudo que existe pertence a Deus. Agora diz João que nós não devemos amar o mundo, que o mundo jaz no maligno. Paulo diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. Então nós temos que entender. Primeiro, quando o salmista, no Salmo 24, ele diz que o mundo,
a terra, o mundo, tudo pertence a Deus, Deus é o dono, ele está falando referente à criação, a tudo que foi criado, que tudo foi criado por Deus, subsiste pela vontade de Deus, então Deus é o dono de tudo. Então ele está falando da criação. Quando João fala em João 3,16 que Deus amou o mundo, ele está falando da humanidade, ele está falando referente ao homem. Quando nós lemos Romanos 12,2, que Paulo escreve, não se conformar com o mundo. Quando nós lemos que João escreve na primeira epístola, não ameis o mundo passa, e que o mundo jaz no maligno, que é o príncipe desse mundo, ele está falando desse sistema de atitude e de ação que é contrário e rebelde a Deus, que se rebelou contra Deus. Então é isso que ele está falando. Então nós temos que entender, muitas vezes não aparece a palavra mundo, mas ela tem significados variados e a gente tem que entender no contexto. Então aqui nós estamos vendo que é a maneira como as coisas andam no nosso sistema, no nosso país e no mundo todo. Então é essa franca rebeldia contra a vontade de Deus. E quem comanda o príncipe de tudo isso é o diabo, é Satanás. E é isso que João está falando, por isso que ele diz que o mundo jaz no maligno. É como a rebeldia que impera contra a vontade de Deus. Agora nós pegamos Mateus. Voltamos para Mateus 7:21. E aí nós vamos ver quando Jesus fala quem vai entrar no céu. Quem vai entrar no céu? Não é o que me diz Senhor, Senhor, disse Jesus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então esse vai entrar no céu. E se nós queremos entrar no céu, nós vamos ter que fazer a vontade de Deus e nos submeter à vontade de Deus. Nós estamos vivendo hoje, volto a dizer, num sistema mundial que é totalmente oposto à vontade de Deus. Cada um quer viver do seu jeito e da sua maneira. E agora, a vontade de Deus que não interessa a vontade de Deus, interessa a minha vontade, interessa o que eu quero. Na maioria das vezes que tu vai analisar, todo mundo busca os seus direitos, todo mundo quer saber dos seus direitos, e não é errado a gente querer e lutar pelos nossos direitos. Eu acho que todo mundo tem essa aspiração de que seus direitos sejam assistidos, sejam cumpridos. Mas ninguém anda em busca dos seus deveres. Então nós vemos o direito do consumidor, o direito do fulano, o direito do ciclano, e todo mundo tem direito, mas na maioria das vezes a gente vê as pessoas reivindicando seus direitos porque alguém deixou de cumprir os seus deveres. Alguém não está cumprindo o que devia de cumprir. E aí começa todo mundo querer direitos. Então nós vivemos num mundo centralizado no egoísmo totalmente egocêntrico. Aí todo mundo só quer os seus direitos, mas ninguém cumpre os seus deveres. É certo exigir direitos? Claro que é certo. Mas nós temos que entender que, assim como nós temos direitos, todos nós temos deveres. Se os pais cuidassem e cumprissem os seus deveres com as crianças e com os filhos, nós não precisaríamos estar exigindo tanto direito das crianças. Mas muitas vezes não é isso, a maioria das vezes não é isso que acontece. Nós não cumprimos os nossos deveres. E aí nós temos que entrar numa batalha ferrenha para exigir direitos, porque alguém deixou de cumprir o seu dever. Nós vemos que Deus, lá em Gênesis, ele cria Adão, e depois ele cria Eva, e Deus institui o primeiro matrimônio. Deus instituiu. Foi Deus que fez. E aí nós vemos no livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16, que Deus, ele detesta o divórcio. Então Deus detesta o divórcio, está ali escrito. Agora o que acontece? Hoje a gente vai ver, existe mais divórcio que casamento. E eu não estou aqui dizendo, não pode se divorciar. Não, eu sei que existem situações
em que o divórcio é a única saída. E eu entendo e compreendo isso aí. Mas hoje se divorcia por qualquer coisa. Por quê? Porque se casa buscando uma autossatisfação. Como se faz uma sociedade com alguém. Eu não estou tendo lucro, não, então vamos desfazer. Porque eu não estou sendo mais beneficiado. Eu não estou ganhando, então vamos desfazer a união. Eu escutei já que nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, foi colocado um outdoor muito grande, e ali um grupo de advogados, ele escreveu: a vida é curta, divorcie-se. Então aí a gente já vê a mentalidade das pessoas. Tu tem que buscar a tua autossatisfação. E o casamento está sendo um empecilho, te divorcia e vai atrás da tua vontade, do teu desejo. Então é isso que muitas vezes assim, as pessoas, não, a Deus tá, isso aí é coisa do passado, a Bíblia ficou para trás, hoje nós estamos vivendo no sistema. Não, a Bíblia é atual, é viva, é real e é para os nossos dias. Agora, existe situações sim, que tem que se divorciar, violência e tantas outras coisas que acontecem. Tem situações que não existem mais condição. Mas não se já casou, não. Hoje é assim. Ninguém mais é obrigado a ficar com ninguém. Qualquer coisa te divorcia, abandona e tchau. E terminou, e parte para outra, porque tu não está ganhando mais. Então é uma sociedade. Se eu não estou tendo lucro, então eu posso desfazer e sair, e o outro que se vire. E se tem filho, que se vire, os filhos que se virem também. Então essa situação é que a palavra de Deus é totalmente contrária. Aí que Paulo escreveu aos Romanos? Aí nós vamos lá aos Romanos não. Em 1 Coríntios, tu vai ler no capítulo 7, aí o que Paulo escreve, mas aí não vale, não, isso aqui não está valendo. Paulo escreveu: todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas isso aqui já não vale. Isso aqui não, isso aí o apóstolo Paulo escreveu lá no passado, não é para hoje. Não é a palavra de Deus e é para hoje. Ele está dizendo, não se aparte. Marido não se aparte, a mulher não se aparte. Agora se aparte, fique sem casar. Ou se reconcilie. E é isso que a palavra de Deus diz, mas só que não serve. A vontade de Deus não serve para nós. E aí nós nos rebelamos e queremos fazer o que nós fazemos. Aí nós não estamos resistindo, aí o diabo fica à vontade. Aí ele está em casa, ele está no meio da rebeldia. Agora, existem situações e ninguém aqui está querendo fazer com que seja obrigatoriamente uma situação absurda. Não, existem situações que deve se divorciar, deve se buscar o seu direito, mas são situações, não é por qualquer situação que vai acontecer isso. Mas o que eu estou querendo colocar essa situação do divórcio, como poderia colocar qualquer outra situação, é simplesmente para mostrar que cada um quer o seu direito. Mas ninguém quer se colocar nas mãos de Deus para negar a si mesmo. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, aí sim o apóstolo Paulo diz, olha, nós vamos experimentar o que é bom. Nós vamos experimentar o que é perfeito, nós vamos experimentar aquilo que é agradável. Então nós temos essa situação. O salmista, no Salmo 143, no versículo 10, ele diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu é o meu Deus. O teu Espírito é bom, guie-me por terra plana. Então, não é só que Deus faça a vontade dele, mas o salmista aqui, ele está desejando aprender a fazer. Não é saber, porque muitas vezes a vontade de Deus nós sabemos. Saber o que Deus quer, nós sabemos. Agora, o que o salmista diz? Eu quero fazer, me ensina a fazer, não é a conhecer, mas a fazer a tua vontade. E aí que entra o grande problema, quando nós pedimos, Senhor, seja feita. Não é seja conhecida a tua vontade, não, seja feita a tua vontade. E agora eu quero aprender
a fazer a tua vontade. Eu quero fazer, me ensina a fazer a tua vontade. Porque eu vou experimentar, como novamente eu vou dizer, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Então nós temos que nos colocar na presença de Deus. Nós vamos ler uma passagem bastante interessante de Mateus, no capítulo 27, e eu quero que tu me acompanhe para te ver a nossa realidade do nosso dia a dia. Essa situação aqui é quando Jesus ele foi entregue a Pilatos, e aí no capítulo 27 de Mateus, no versículo 21, Pilatos faz a seguinte pergunta para os judeus: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Então Pilatos ele apresenta Jesus e ele apresenta Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era, se tu voltar um pouquinho no versículo 16 desse mesmo capítulo, diz: e tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Esse Barrabás aqui já era uma figurinha conhecida, era carta marcada, era um preso bem conhecido, se envolveu num motim, cometeu um homicídio e era conhecido. E aí Pilatos apresenta Jesus e Barrabás e grita para o povo: qual dos dois vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E o povo grita: Barrabás. E aí nós temos aquela ideia que a voz do povo é a voz de Deus. Mas o mundo estava clamando: não, solta o homicida, solta o ladrão, solta o bandido. E mata Jesus. E o bandido estava preso, era Barrabás. E ele era o preso. E aí, você solta quem? Você solta Barrabás. E eu quero colocar essa situação, quando eu trouxe essa situação, é para te entender que muitas vezes, diante da situação dentro da tua casa, na rua, em alguma situação que tu te envolve, sempre tu te coloca nessa situação: quem eu solto? Qual dos dois eu vou soltar? Eu vou deixar Jesus aparecer agora? Eu estou numa confusão, eu estou num problema, eu estou numa situação que não está do meu agrado, e eu estou descontente, e quem eu libero para que apareça na minha vida? Eu vou deixar Jesus aparecer ou eu vou soltar o Barrabás? Qual dos dois? E aí, na maioria das vezes, nós soltamos quem? Nós soltamos o Barrabás, e aí nós saímos chutando tudo. E aí dissemos qualquer coisa, falamos um monte de coisa, dissemos qualquer barbárie. Por quê? Porque é a hora de ver quem nós vamos liberar, quem nós vamos deixar aparecer na nossa vida. Quantas vezes tu está numa determinada situação, pode ser na vida conjugal, e aí você apresenta uma determinada situação, e quem sabe seja a hora de tu mostrar Jesus na tua vida. Ou quem sabe seja a hora de eu mostrar Jesus na minha vida. E aí quem eu mostro? Não, eu mostro aquele que tinha que estar na cruz. Aquele que tinha que estar preso, você solta. O Sérgio, você solta e faz toda a barbárie. Então, nós temos que aprender a deixar que Jesus e pedir: Senhor, aparece tu. Me dá sabedoria para tomar decisões sábias, segundo a tua vontade. Mas aqui eu só coloquei essa situação para te ver que muitas vezes na nossa vida diária acontece, no nosso dia a dia acontece: quem eu solto? Quem eu deixo aparecer? A Jesus na minha vida ou a Barrabás? Qual dos dois eu vou soltar? E geralmente nós somos tentados a soltar o homicida que existe em nós. O Barrabás que existe na minha vida eu solto diante de uma situação difícil. Enquanto eu deveria solicitar e clamar a Jesus que Ele se manifeste, que Ele se apresente e que seja feita a vontade de Deus. Então nós fizemos essa parte do seja feita a tua vontade. Não é só na terra, no céu, na terra, em tudo que é lugar. E aí nós vamos aprender o que é submissão. Nós batendo esse tópico, nós estamos nos colocando submissos. Senhor, não é o que eu quero nesse dia. Faz a tua vontade. Faz sempre
a tua vontade na minha vida. E eu quero aprender a fazer a vontade de Deus. Por quê? João diz que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus disse que quem vai entrar no reino dos céus é o que faz a vontade de Deus. Tiago disse que eu tenho que me sujeitar a Deus. E eu não posso agir com rebeldia, porque aí o diabo vai se sentir em casa. Na hora que eu começo a me opor à vontade de Deus, que eu estou em oposição a Deus, o diabo se sente em casa. Aí ele já traz as coisas e já se acampa. Ele está de dono do terreno, ele está em casa. Não, nós estamos aqui, temos irmanado. Nós estamos de braço dado porque nós estamos em oposição contra Deus. Estamos todo mundo junto. Somos irmãos. Agora, quando eu me sujeito a Deus, o diabo não se sente mais em casa, porque aqui se faz a vontade de Deus. Aí ele tem que se retirar. Já não estamos de braço dado mais. Nós estamos agora em lugares, em posições opostas. Tu está em rebeldia, eu estou em submissão, nós não temos mais irmanado mais, não existe mais união entre nós. E aí o diabo tem que fugir de nós. Então, eu preciso aprender, como disse o salmista, me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a fazer. E eu desejo não só fazer, eu desejo que seja feita a vontade de Deus e eu quero fazer também. E isso tem que ser o meu dia a dia, isso vai ser uma luta diária. A cada dia eu pedindo, Senhor, me ensina hoje a fazer a tua vontade. E faz a tua vontade na minha vida. E as coisas da minha vida e a minha casa vai começar a mudar e a ser transformado. A tua vida vai ser transformada. Porque tu vai começar a experimentar o quê? Experimentar coisas boas. Tu vai começar a experimentar coisas agradáveis, tu vai começar a experimentar coisas perfeitas na tua vida. Então a tua vida vai mudar. E nós temos que nos voltar e nos colocar irmanados com Deus. Nós estamos do lado de Deus. E para eu estar do lado de Deus, eu tenho que estar em submissão a Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, não existe sugestões, não existe... Deus está dizendo assim, olha, quem sabe, fulano e tal, se tu... ama o teu próximo. Não, Deus está dando um mandamento, é um mandar, é uma ordem. Então o que nós temos na palavra de Deus são mandamentos, leis, estatutos, ordenanças, não são... Deus está, não, olha fulano, se possível, quem sabe, Deus não está te implorando, Deus não está te rogando, por favor, fulaninho, faz isso. Não, Deus está dando uma ordem, porque Ele está sentado no trono, Ele é o rei. E nós somos os servos, e não ao contrário. Então são mandamentos, são estatutos e são leis, e quando tu infringe a lei, pode ter certeza que penalidades vão vir na tua vida. Quando nós cumprimos o mandamento, alguma coisa vai acontecer. Agora eu tenho que pedir, e Deus tem que ver no meu coração o desejo. Agora, nós temos dificuldade? Temos, e Deus conhece. Nós não conseguimos cumprir, nós muitas vezes não conseguimos fazer, mas Deus, Ele quer ver no nosso coração o desejo, o anelo, a sinceridade, a honestidade que nós queremos fazer a vontade de Deus. Agora, vamos conseguir? Podemos não conseguir. Muitas vezes nós exigimos coisas dos nossos filhos e queremos que eles façam coisas, e eles não conseguem, mas nós estamos vendo que ele está se esforçando e que ele está tentando e a gente procura ajudar. Agora, quando a gente vê o nosso filho, nós estamos mandando ele fazer alguma coisa, e ele se coloca em rebeldia, ele não faz porque ele não quer, e nem se esforça e não tenta, tenho certeza que se for contigo, não vai demorar que o castigo vai chegar. Tu não vai deixar, não, tá, tu quer te rebelar, pode te rebelar, fica tranquilo. Não, tu vai ensinar ele até que ele aprenda, e que ele aprenda obediência. Então eu termino esse áudio. E espero que tu compreenda e que tu busque. Agora, ninguém aqui está dizendo que é fácil. As coisas são muito difíceis. Soltar a Jesus na nossa vida e deixar que Jesus apareça é difícil. Porque o nosso eu, ele está na cruz, mas ele quer aparecer. Então nós temos que aprender. Mas que o Senhor te dê a graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.